Urgente. A polícia do Mato Grosso divulgou uma nota ao site G1, afirmando que médica apagou vídeo do momento de ataque ao amante morto amando o marido. Além disso, divulgaram outros supostos arquivos que foram apagados pela amante. E neste vídeo vamos revelar tudo. Sabrina Yara de Mello, médica ginecologista, não foi ao hospital salvar uma vida. Ela foi para apagar o vídeo que mostrava seu amante sendo assassinado, amando do próprio marido. E sim, esse vídeo existia. Estava no celular da vítima, ainda quente, ainda registrando tudo, até cair nas mãos dela. A pergunta que fica é: o que mais foi apagado? Nos bastidores de uma cidade tranquila no interior do Mato Grosso, um crime passional com todos os elementos de uma tragédia planejada foi cuidadosamente construído e encoberto. O homem que morreu era mais do que uma vítima. Ele sabia que algo estava errado. Gravou o possível assassino antes do ataque, como se estivesse antecipando o próprio destino. Poucas horas depois, esfaqueado pelas costas, morreu em um hospital onde a última pessoa que ele quis ver foi exatamente a mulher com quem se envolveu. Esse é o tipo de história que vira comentário em grupo de WhatsApp, que estoura nas redes e divide opiniões. Ela foi cúmplice ou só tentou evitar um escândalo maior? Agiu por desespero ou já fazia parte de tudo desde o início? O nome dele era Ivan Michel Bonotto, 35 anos. Empresário local, amigo íntimo de Gabriel Tacca, marido de Sabrina. O tipo de amizade que senta à mesa, brinda junto, posta foto abraçado com legenda de irmão. Mas por trás da imagem pública, havia um triângulo escondido, perigoso e altamente explosivo. Sabrina mantinha um relacionamento extraconjugal com Ivan, e Gabriel descobriu. A partir daí, tudo desandou. Na noite do crime, Ivan foi atraído para o bar de Gabriel. O ambiente era familiar, ele se sentia à vontade. Mas do outro lado da mesa, estava Danilo Guimarães, um homem até então desconhecido do público, mas peça-chave de uma engrenagem que agora vinha à tona. Danilo foi contratado para executar o plano. E fez isso de forma covarde. Atacou Ivan pelas costas, com uma faca, e fugiu logo em seguida. Ivan foi socorrido com vida. Durante algumas horas, ele lutou, e parecia melhorar. Chegou a conversar com a mãe, pediu que barrassem Sabrina. Disse com todas as letras: ela não entra mais aqui. E não disse isso por acaso. Ele já sabia que algo estava errado. Ele sabia que estavam apagando sua história. Literalmente. Minutos depois de Ivan ser internado, Sabrina apareceu no hospital. Alegou ser apenas uma amiga. Tinha pressa. Tinha um objetivo. E o delegado Bruno França explicou em detalhes o que aconteceu a seguir. Sabrina entrou no centro cirúrgico, pegou o celular da vítima e apagou todos os arquivos que pudessem ligá-la ao caso. O vídeo da facada. As mensagens, as fotos, tudo sumiu. O celular só foi entregue à família 3 dias depois, limpo, sem nenhum vestígio. E quando confrontada, a médica não negou. Admitiu que apagou os dados. Mas sua justificativa foi outra. Disse que queria proteger a vítima. Você acredita nisso? A polícia não acreditou. O Ministério Público também não. E a sociedade muito menos. A partir desse ponto, a investigação mudou de tom. O que era para ser tratado como uma briga de bar foi revelado como um crime premeditado, com participação direta de pessoas próximas da vítima. Gabriel Tacca, o marido, foi preso. Danilo, o executor, também. Mas Sabrina, até aquele momento, seguia solta. E isso revoltou muita gente. A imagem dela nos corredores do hospital, manipulando o celular, foi recuperada. A cada frame, uma evidência. Não bastasse isso, arquivos antigos, fotos e vídeos postados nas redes, mostravam a proximidade entre os três: Gabriel, Sabrina e Ivan. Nas legendas, palavras como excelente companhia. Em público, sorrisos. Em segredo, traição. Nos bastidores, um plano de vingança. Mas há algo ainda mais perturbador nisso tudo. Ivan, mesmo ferido, conseguiu gravar Danilo antes do ataque. O vídeo mostra os dois no mesmo ambiente. Danilo falando sobre pessoas que contratam outras para matar. Coincidência? Ou um último aviso que ninguém conseguiu interpretar a tempo? O crime foi silencioso, mas meticulosamente calculado. E o gesto da médica, ao apagar o vídeo, não foi um detalhe. Foi o ponto de ruptura que mostrou como a confiança pode ser corrompida e como uma profissão, construída para salvar, pode ser usada para destruir provas. E se Ivan tivesse sobrevivido, teria contado tudo? Teria revelado o quanto sabia? Talvez. Mas ele não teve essa chance.
Antes disso, deu uma única ordem. Ela não entra mais aqui. Agora te pergunto, o que leva uma médica a invadir o hospital e deletar o vídeo do assassinato de um homem que dizia amar? Medo? Culpa? Instinto de sobrevivência? Ou será que a verdade é muito mais sombria do que parece? No papel, Gabriel Tacca era um empresário respeitado, dono de uma distribuidora de bebidas conhecida na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Ao seu lado, a esposa Sabrina, médica ginecologista, vista como uma figura confiável, prestativa, acostumada a lidar com a dor dos outros, mas que, ironicamente, se tornaria protagonista de uma tragédia que nenhum paciente dela poderia imaginar. O que ninguém sabia, ou preferia não ver, era que aquele casamento já estava fundado em desconfiança, aparências e silêncios. E foi justamente nesse vazio que surgiu Ivan Michel Bonotto. Jovem, carismático, próximo da família, um amigo do casal, pelo menos até a linha ser cruzada. Quando Gabriel descobriu o envolvimento da esposa com Ivan, tudo mudou. Mas ele não gritou. Não discutiu em público. Ele planejou. De acordo com a investigação, a farsa começou com algo aparentemente simples, uma confraternização no bar. Ivan foi chamado, como tantas outras vezes. Chegou sem desconfiança. O local era de confiança. O dono era seu amigo. Mas dessa vez, havia um elemento novo na cena: Danilo Guimarães. Um homem que Ivan sequer conhecia, mas que já havia sido escolhido para cumprir uma tarefa que ninguém teria coragem de admitir em voz alta. O que acontece em seguida parece cena de cinema, mas segundo a polícia está registrado em vídeo. Ivan, sentado em uma mesa, sente algo estranho. Repara em Danilo. Liga o celular discretamente e começa a filmar. O que ele grava é assustador. Danilo falando, como quem se perde em conversas desconexas de bar, sobre crimes encomendados, pessoas que contratam outras para resolver problemas. É difícil não perceber a ironia, ou a coincidência absurda. Pouco tempo depois, Ivan é atacado pelas costas, esfaqueado dentro do próprio círculo de confiança. A versão apresentada por Gabriel à polícia foi simples: uma briga de bar provocada pelo excesso de álcool. Ele afirmou nem conhecer a vítima. Danilo repetiu o discurso. Disse que se envolveu na confusão e agiu em legítima defesa. Mas nada disso se sustentava. A polícia já tinha fotos, vídeos e postagens antigas mostrando a intimidade entre os três. Ivan aparece ao lado do casal, em jantares, festas, eventos. As legendas deixavam claro: eles se conheciam bem. A suposta briga de bar tinha todas as características de uma emboscada. E mais do que isso, foi armada com tempo, calma e sangue frio. Ao mesmo tempo, enquanto Ivan lutava pela vida no hospital, a outra ponta do plano se desenrolava. Sabrina, ao saber que o amante sobreviveu ao ataque, correu até a unidade de saúde. Não como esposa, nem como cúmplice, mas como médica. E essa foi sua vantagem. Com um jaleco, com o nome no crachá, ela passou pela equipe, pela triagem e pelas regras. 4 minutos após a entrada de Ivan, ela já estava lá dentro, dizendo que era amiga do paciente. Mas o que buscava não era ajudar, era apagar. Ela entrou no centro cirúrgico, pegou o celular dele e deletou o vídeo do ataque, além de mensagens, fotos e outras provas. Depois disso, entregou o celular à família apenas 3 dias mais tarde. Sem nenhuma dessas evidências. Sem rastros. Segundo o delegado Bruno França, Sabrina admitiu que apagou os dados, mas negou qualquer participação no homicídio. Disse que agiu para proteger a vítima. A alegação soa estranha, e é justamente por isso que virou foco do inquérito. Como alguém que diz proteger, entra escondida para destruir provas. A partir disso, a investigação tomou um novo rumo. Gabriel e Danilo foram presos. Sabrina, por enquanto, responde em liberdade, mas agora é formalmente investigada por fraude processual e por possível envolvimento direto na morte de Ivan. O que pesa contra ela não é apenas o ato de apagar arquivos, é o contexto. A sequência de decisões calculadas, o uso da posição profissional para acessar áreas restritas, a rapidez com que chegou ao hospital após o ataque, e o fato de que Ivan, em seu último momento de lucidez, pediu que ela fosse mantida longe. Esse detalhe, aliás, é um dos mais fortes. Segundo testemunhas, Ivan apresentou uma melhora significativa antes de morrer. Conversou com a mãe. Estava lúcido. E quando soube que Sabrina havia manipulado seu celular, teria ficado indignado. Deu a ordem clara: ela não entra mais aqui. Foi um grito de desespero, talvez o único ato de controle que teve sobre o próprio destino nas últimas horas de vida.
Pouco depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Há quem diga que foi apenas uma fatalidade. Há quem veja nisso um silêncio conveniente. E há quem se pergunte, se ele tivesse sobrevivido, teria contado tudo? O público, nas redes sociais, não perdoou. Muitos se revoltaram com a liberdade provisória de Sabrina. Comentários indignados inundaram reportagens e vídeos. Como pode o executor estar preso? O mandante também. Mas a única pessoa que apagou as provas estava dentro do hospital na hora crítica seguir sem algemas. É esse o ponto onde o caso deixa de ser apenas um crime passional e se torna um debate sobre justiça, poder, influência e os limites da moral humana. Você confiaria em alguém assim? E se essa pessoa vestisse um jaleco branco? A essa altura, não restam mais dúvidas de que o assassinato de Ivan Michel Bonotto foi meticulosamente arquitetado. Mas o que torna esse caso ainda mais perturbador não é apenas o plano em si, é o modo como ele foi executado com uma frieza quase clínica, com a participação de pessoas que deveriam, em tese, proteger vidas, não apagar rastros de morte. Quando a polícia recuperou os dados do celular de Ivan, mesmo após o apagamento, encontrou fragmentos suficientes para desmentir a versão de que tudo teria sido uma briga casual. Os arquivos mostravam a verdade que Sabrina tentou enterrar. Ivan e ela estavam juntos, sim, envoltos em mensagens íntimas, fotos comprometedores, registros de encontros. Ela não era apenas uma amiga preocupada. Ela era o centro da motivação que levou à execução. E mesmo assim, ao ser confrontada, ela não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, lançou uma nota pública indignada. Disse que estava sendo julgada por sua vida privada. Alegou que as pessoas estavam mais interessadas em vasculhar seus relacionamentos do que condenar o assassino confesso. Curiosamente, ao se referir ao marido, ela não chama de meu marido, chama de o assassino. Como se tentasse cortar laços com alguém que até pouco tempo era parte de sua rotina. Mas isso levanta outra pergunta. E ela? Em que ponto rompe com essa narrativa? Onde começa o cúmplice e termina o inocente? A população não engoliu esse discurso. Nem a imprensa. Nem os investigadores. A imagem de Sabrina circulando livremente pela cidade enquanto Gabriel e Danilo estavam atrás das grades causou revolta. Comentários como por que ela ainda não foi presa? E isso a justiça seletiva ecoaram pelas redes. Afinal, se ela não tivesse entrado no hospital e apagado o vídeo, será que hoje estaríamos diante de uma prova irrefutável de premeditação? Será que a versão do bar, da legítima defesa, teria caído por terra de forma mais rápida? Ou será que ela sabia exatamente o peso daquelas imagens? A perícia confirmou que o celular de Ivan foi quase inteiramente resetado. Os dados restantes só puderam ser recuperados graças a backups automáticos e mensagens salvas em nuvem. Sem isso, o crime teria outro rumo, outro desfecho. Sabrina pode não ter empunhado a faca, mas suas ações moldaram o cenário posterior. Manipular provas não é um detalhe técnico. É uma interferência direta no curso da justiça. E o que chama atenção, até agora, é a linha que conecta todos os envolvidos. Gabriel, o marido traído, bancou a execução. Danilo, o executor, agiu com brutalidade e covardia. Mas foi Sabrina quem esteve presente no fim. Não como amante em prantos, mas como a mulher que chegou minutos depois do ataque para deletar o que incriminava a todos eles. E se Ivan não tivesse gravado o vídeo? E se a mãe dele não tivesse guardado as imagens enviadas por Sabrina antes que fossem apagadas? É isso que torna o caso ainda mais sufocante. Por pouco, a verdade teria sido enterrada com a vítima. Ivan teve uma última chance de dizer algo, de tentar salvar o que restava da própria história. E foi exatamente isso que ele fez. Quando soube que seu celular tinha sido violado, ele reagiu como alguém traído duas vezes. Primeiro, pelo amigo que o emboscou. Depois, pela mulher com quem dividia segredos. Com a pouca força que restava, deixou um recado claro: ela não entra mais aqui. Talvez tenha sido seu último gesto de autonomia. A última vez em que tentou se proteger. Mas a justiça tarda. E o que fica agora é a sensação de que nem tudo foi dito. Nem tudo foi esclarecido. Gabriel Tacca está preso. Danilo Guimarães também. Sabrina, até o momento, ainda responde em liberdade. O Ministério Público acompanha o caso de perto. Mas a questão que paira no ar não é apenas jurídica. É moral. Quantas pessoas, diante da descoberta de uma traição, seriam capazes de arquitetar algo tão meticuloso? Quantas teriam sangue frio bastante para não apenas planejar, mas também apagar, manipular, mentir e, no final,
se fazer de vítima. E mais, até que ponto uma pessoa pode se esconder atrás de um jaleco branco? A figura da médica sempre esteve associada à confiança, ao cuidado, à proteção da vida. Mas quando essa mesma figura cruza a linha e age para distorcer a verdade, o impacto não é só legal, é simbólico. Porque não estamos falando de alguém qualquer. Estamos falando de uma mulher que tinha acesso privilegiado a uma vítima que confiava nela. E que, em vez de ajudar, apagou. Se isso não for participação, então o que é? Agora, a cidade de Sorriso, antes acostumada ao anonimato, carrega o peso de um caso que escancarou o lado mais sombrio das relações humanas: traição, vingança, manipulação e morte. Tudo isso costurado por um silêncio cirúrgico, aquele que vem depois do clique no botão excluir. E você? O que teria feito no lugar de Ivan, ao perceber que a pessoa que dizia te amar estava ali, apenas para apagar o que restava de você?